No escaninho referente à manobra possessiva, existe uma condição de imposição e um domínio magnético que ocorre e que é natural, advém de uma luta que lesa centro perispirítico importante que estava na zona umbralina, purgatorial, enrolação em cima disso, e que ao volver ao palco terrestre traz aquele confronto que, mesmo que se espace, gera ao contato novo com aquele algoz uma alteração, seja convulsiva, seja de batimento, seja de hormônio, seja de mineral, que faz reviver uma dada experiência pelo centro perispirítico estar lesado em ponto importante. Quando se fala em perispírito, é sabedor que há 7 centros de força que o hindu chamava de chakra e atribui esse nome, mas que é colocado por André Luiz na série A Vida no Mundo Espiritual como um centro de força, um centro vital, que distribui por uma conexão justaposta com o neurônio, o nervo, a energia e o périplo energético que aconteça. Quando esse centro perispirítico com centro de força que elenca ao longo desse perispírito é lesado num centro de força dado, que pode ser o coronário, ou o cerebral, ou o laríngeo, ou o cardíaco, ou o esplênico, ou o gástrico, ou o genésico, que são 7 centros de força, ora elencado por André Luiz. Se há uma lesão num desse centro, vai ocorrer que enquanto essa cicatrização não acontecer, o corpo nessa região vai experimentar o impacto da luta que houve e do confronto devastador para esse centro de força, e que, mesmo que espaçado, ao reencontrar aquela realidade, volta a experimentar a alteração. Em Domínios da Mediunidade, no capítulo 9, André Luiz vai falar um pouquinho dessa realidade e da gravidade que é quando o espírito ele ainda está numa faixa em que procura um encarnado que for, que tem como algoz, por ter sido sua vítima de ontem, e deseja uma resolução em cima daquilo, onde seja colocado o pingo no i na visão queimadura por queimadura que ele traz. E vai dizer que tinha um cavalheiro doente que estava angustiado
quando adentra a queima-roupa uma entidade deslocada que gritava, vociferava o nome dele, Pedro. E ele estava numa condição tal de alteração e alienação que fixou no Pedro a imagem e não conseguia se aperceber do que estivesse do lado ou algo que o chamasse, porque havia fixado a figura desse cavalheiro, que para ele era o responsável e o desborotoador da sua Degita. E isso vai levar a uma alteração, seja no comando nervoso do Pedro, no músculo, no olho, que acabou entrando numa vibração epiléptica, porque foi um reencontro de alguém que esteve com ele no umbral, viveu com ele uma experiência de gládio por muitos anos nessa zona sombria e que não impediu que esse espírito continuasse fitando nele, mesmo ele tendo volvido à reencarnação. Até porque foi uma história entre os dois, onde o hoje Pedro era um médico de ontem, que por meio escuso procurou enriquecer, seduziu a esposa do que hoje o assedia, na época seu irmão consanguíneo, até se consociar com ela, enquanto o seu irmão, que teve a esposa levada, abalado pela situação, foi quedado, inclinado a internar num hospício. Ali ficou no ócio, no aparvalhamento, na degita inutilidade, esperou a morte. Mas quando isso aconteceu, ele encontra o irmão com a esposa e se enfurece, martela a existência, e quando esse médico ele desencarna, esse espírito o aguardava e continuou um confronto de vindita. Daí, tanto a companheira voltou, recebeu esse médico como filho para purificar, sublimar a situação. E o irmão que foi colocado à margem da situação ainda persistia
naquela energia vampirizadora, porque havia se submergido num ódio que o levava a ter uma atitude vampirizante em relação ao outro. E como a questão da cooperação e da corrente mental leva fatal à associação, a intercambiamento e a influenciação e afetação recíproca, se impõe a necessidade do pensamento nobre, da compreensão, da vibração boa, que permite assimilar, incorporar um princípio nobre. Haja visto que se dá e se recebe na arena da ideia, segundo lei universal, indefectível, que não se consegue iludir. Por isso, quando considera uma realidade em que aquele médico já se aventurava em situação suja, de miscuimento, de desonestidade, de falcatrua, ele já estava, de alguma forma, tecendo o que viria e estaria pleiteando uma condição de alteração de centro de força, de lesão e de desajuste importante que o acompanharia estrada fora. Com isso, ele, mesmo quando extinguisse aquele lapso de possessão que ele teve, aquele momento em que ele foi dominado magneticamente pelo espírito, ele ainda continuaria recebendo o golpe do reflexo, desajuste, desequilíbrio em que ele havia imiscuído, que se exprimiria em episódio leve de epilepsia, de um secundário, que afloraria ante o simples lembrar do queima-roupa, do confronto que ele vinha vivendo, até que pudesse ser reharmonizado o centro perispirítico lesado. E isso passa pela aclaração que foi feita aqui de que a vivência da vibração que advém
de um reencontro desse teor é uma transe mediúnico, que poderia ser enquadrado de baixo teor. E ele como um médium torturado. Pela mala doentia que ele carregava e que precisaria trabalhar e talhar recurso no auto reajuste e soerguimento. Esse transmediúnico de baixo teor, por ser uma cola de ódio recíproco de um e outro lado, que se miscuia. E vai explicar que existe uma interferência e alteração brusca radical pela imantação recíproca, via pensamento. E como isso impacta essa experiência. Que abre espaço para uma prisão que algema e torna refém daquele movimento. O que caracteriza uma condição de estar sendo chamado a resolver uma situação, haja visto que, se eu tenho uma quantidade, um montante de relevo significativo de débito no pregresso, eu vou precisar, para poder dar o passo à frente, resolver e liquidar esse compromisso de ontem. Como não é permitido, por essa imposição de energia, de movimento, que eu avance sem quitar o que devo, eu caio numa condição que requer auxílio, tratamento, orientação. E foi isso que Pedro pôde receber ali naquele centro espírita, porque ele ainda não tinha condição de ser um elemento valioso ao conjunto. Mas ele, ali, frequentando aquele ambiente salutar, seria receber pensamento eflúvio, blando, renovador, benéfico, salutar, como uma planta que se fortalece ao sol. Ela está raquítica, ela está insuficiente, frágil, e vai fortalecendo aquele raio. E em assimilar esse concurso do ambiente, conseguiria se soerguer.
o que passa por desenvolver recurso no meu auto conserto, no meu auto reajuste. E por isso a importância de eu me responsabilizar pelo meu movimento, pelo meu processo, por aquilo que eu preciso, que deve ser feito. Para que abra caminho na restauração de área em mim que precisa dessa intervenção. Porque somente quando eu tomo essa dianteira comigo, é possível aquilo que vem de ajuda de fora, quando eu preciso daquele concurso específico, seja bem aproveitado. Passa por persistência, por alteração pelo testemunho da renúncia do aura, do tônus mental, visto que o testemunho convence o outro e abranda, amortece um pouco o ódio do outro em relação a mim, auxilia para o que virá subsequente. Porque o enigma e aquilo que vem de um trama doloroso de destino, onde um arrastou o outro para a queda e o outro em relação a esse, e a tomada que isso viabiliza, leva a uma arrole de condição que somente ao golpe reiterado da boa vontade vai desgastando essa algema. E isso passa por com paciência, resignação, diante do que ocorre, e isso desgasta essa algema. E vai levando a quebrar era de ciclo inferior e doloroso, que é rompida, sublimada, na assimilação do valor elaborado pela força mental, aperfeiçoa a individualidade, força mediúnica cristaliniza, apura e leva a romper, afastar imantação recíproca. Por isso que é importante, nesse mistério, o movimento de paciência.